Em algum momento você já se sentiu no meio do caos, da bagunça, da confusão, sem saber por onde começar? Seja no seu trabalho, seja em casa, e você pensou que, nossa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo tanto, mas não estou produzindo? Pois fica aqui nesse meu desafio de 24 livros em 2024, porque esse livro super prático vai te ajudar a se organizar. Produtividade máxima. Se esse é um tipo de conteúdo que você quer ver difundido pela internet no meio de tanto caos por aí, você quer ver coisa boa, já compartilha com alguém que você conhece. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal e ativa a notificação para que você possa receber todos os livros que eu vou ler, ou seja, você vai receber os vídeos dos livros que eu estou lendo agora em 2024. E além disso, lembre que nos comentários a gente pode trocar informações, então perguntas que você tiver, sugestões, ou se você também já leu o livro e quiser compartilhar conhecimento, super bem-vindo. Gente, um dia eu me dei conta de que a bagunça que antes era só na minha bancada de estudo, né? Eu sempre, toda a minha vida, tudo organizado, porém a minha bancada de estudo nunca foi exemplo para ninguém. Só que eu comecei a perceber que a bagunça, ela não estava mais só na minha bancada de estudo, ela estava espalhada no sofá, em mesas, cadeiras auxiliares, até no meu quarto. Eu falei, tem alguma coisa muito errada, eu estava exausta, trabalhando muito, e eu não via resultados. Então, quando eu comecei, né, este ano eu estou relendo esse livro, né? Então, quando eu comecei na época a ler o livro, eu comecei a colocar em prática. Então, o objetivo da gente ler um livro, colocar em prática, e já mudou bastante coisa. E como no ano passado eu passei por um processo de divórcio, então muita coisa muda, muitas pendências, eu falei, opa, estou sentindo que eu estou começando a ficar desorganizada e improdutiva. Então, coloquei como meta reler, então reli para poder, né, acertar o passo direitinho. Então, esse livro ele tem mais ou menos umas 200 páginas, são 14 capítulos e são 5 passos que a autora dá, separados por níveis, né, para que a gente possa se organizar. Eu vou falar aqui principalmente dos passos 1 e 2 e brevemente do passo 3, não vou falar dos passos 4 e 5. Lembrando que não é publi, mas tem o link para você comprar o livro aqui na descrição do vídeo, se você sentir que é um tema que você quer se aprofundar e que você quer rabiscar seu livro todo, já fica aqui na descrição do vídeo. Então, a autora, ela compara esses 5 passos, né, essas 5 pirâmides dela, esses níveis, com a pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar? Vou deixar aqui, ó, a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas, né? Então, a gente tem aqui na base da pirâmide as necessidades básicas que precisam ser satisfeitas. Precisam ser satisfeitas. E depois é que a gente vai para os níveis superiores. E assim por diante. Você não está lá no último, na realização, se você, né, no propósito, se você não tiver suprido as suas necessidades das bases, né? Da base da pirâmide e assim por diante. Então a autora, ela traz uma pirâmide. A pirâmide dela é essa daqui, como vocês podem ver. Tem 5 níveis. E como eu prometi, a gente vai falar dos 3, com muita ênfase nos 2 primeiros e brevemente no nível 3, tá? Então, lembrando que ela fala que enquanto a primeira, né, a base da pirâmide não está plenamente ou pelo menos satisfatoriamente atendida, muito difícil que a pessoa consiga ir para os níveis superiores de produtividade. E o primeiro que ela fala, né, o primeiro nível é a organização espacial. A autora, ela foca muito em questão de papelada. Eu quero saber como é que tá a papelada aí, me conta. Vai, desabafa aqui nos comentários. Eu sou professora, gente. Eu brinco que eu sou assim, uma fábrica de geração de papel. São provas que os alunos não compareceram na hora de eu devolver, são sobras de provas, são projetos, são tantos papéis que se a gente não ficar atento a essa primeira fase, né? Papel em gaveta, papel em armário, papel em bolsa, e se a gente não fizer o que ela sugere, a gente acaba ficando perdido. E ela fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, lembrando que a minha cola, que são as minhas anotações, você pode receber em PDF, só me chamar lá no Instagram, no direct, falar, Solimar, eu quero o PDF do Produtividade Máxima, eu mando para você, tá ok?
Então, nesse primeiro nível, que tem a ver com a organização e organização espacial, no que se refere à papelada, a autora fala que tem 3 coisas que a gente pode fazer. Então, a gente vai analisar cada papel e vai ver se ele é para descartar, se é algo que a gente precisa resolver e vai entrar na lista de tarefas, ou se é para a gente reter, no sentido de arquivar. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer essa limpa, se você perceber que seu ambiente está muito bagunçado, você vai perceber que boa parte é para descartar. O que você precisa resolver, você vai colocar numa pilha para depois você agendar o que você tem que resolver, que tarefas que você vai fazer. Mas o de reter você vai arquivar para consulta futura. Nesse momento, você não vai fazer nada além de fazer essa triagem. Isso é para jogar fora, isso eu vou ter que resolver alguma coisa e isso eu vou arquivar, preciso reter essa informação. Então, quando a gente descarta, primeiro que a gente abre espaço. Gente, eu guardei material, anotações da época da minha faculdade por 15 anos. 15 anos eu nunca usei. E o pai do meu filho, ele também terminou a faculdade, bem mais recente que eu, terminei em 96, ele terminou em 2015. E eu falei, olha, experiência própria, você nunca vai usar. E ele guardou, gente. Isso é 2015, estamos em 2024, ele nunca usou. Então, imagino que não vai usar, mas a gente acha que vai precisar. Então, a gente tem esse cuidado, né? Muitas vezes a gente fala, não, essa atividade que eu vou usar, eu sou professora falando de atividade, mas seja o que for, esse recorte de revista com essa reportagem útil. Gente, tem internet, hoje você pesquisa tudo, então, com muito cuidado o que você está guardando, tá? E aí você descarta. O resolver, que é a segunda pilha, né, que vai ser não tão grande quanto descartar, é pra gente decidir o que vai fazer. Então, por exemplo, você vai agir no dia seguinte, você vai telefonar para alguém, você vai ter que marcar alguma consulta, seja o que for, tá? E por fim, o reter, né? Você vai arquivar, pode ser pasta suspensa, pasta comum, pasta sanfonada. Embora a autora, né? É a autora, gente, isso, é a autora. Ela fala muito sobre papelada, a tua organização espacial vai mais além, na minha visão. É bom você verificar se tem roupas que você não está usando mais, está criando confusão no seu guarda-roupa. Às vezes, coisinhas de festa que você trouxe que está ali só gerando poeira. Então, o máximo que você puder descartar, no caso aí, doar também ou consertar, você abrir pilhas para começar essa confusão mental diminuir. Porque quando a gente está em confusão mental, geralmente isso se reflete no nosso ambiente e parece que se retroalimenta, né? Então, fica aquele ciclo, eu estou com confusão mental porque o meu ambiente está assim, o meu ambiente está assim porque eu estou em confusão mental. E aí você começar a ver, um outro livro que eu indico é da Marie Kondo, que fala sobre a mágica da organização, então fica aqui, de repente até gravo um vídeo sobre ele, mas a gente começar a despachar, a tirar do nosso ambiente, né, espacial, essa organização espacial, para que a gente possa liberar espaço na nossa mente, também não só na nossa casa. O segundo nível, gente, o segundo nível está sendo uma luta para mim, tá? O segundo nível é a organização eletrônica. E isso tem a ver, ela fala sobre sinais de alerta. E eu vou ler para vocês os sinais de alerta. E você vai ticar, vai falando assim, check, consegui, eu tenho. Se você tem esses sinais para reavaliar como lida com os arquivos eletrônicos. Eu preciso de ajuda. Eu estou muito nesse segundo nível aqui. Ela fala. Se você excede espaço de armazenamento de e-mail, fica com medo de deletar arquivos e e-mail, não tem certeza se salvou alguma coisa, perde muito tempo procurando arquivos por não saber onde salvou ou como nomeou. Se você tem muitos ícones na área de trabalho e não sabe a origem nem conteúdo dos arquivos, a área de trabalho minha pelo menos é limpa. Se você armazena milhares de fotos digitais, até antigas e relevantes ou de má qualidade, essa aqui é minha cara, sem qualquer sistema de organização além de data. Se você mantém e-mails não lidos ou antigos na sua caixa de entrada. Então, se fosse Mega Sena, tava ótimo, né? Acertei 6 aí da lista. Caso é grave. Então, gente, vamos dar uma pausa. Vamos conversar aqui comigo porque o caso é grave. Como está a sua organização espacial e a sua organização de arquivos eletrônicos?
Você já parou para pensar que só esses dois, se a gente organizar, a gente vai estar muito mais produtivo? Você já teve essa sensação que você está fundado ou em papel ou em documentos, fotos digitais, documentos eletrônicos? Então, se você conhece alguém que sabe dessas coisas, compartilhe agora, para que a gente possa ter mais pessoas pensando nessas coisas e tirando um tempo, né, para poder melhorar a qualidade de vida. Quando a gente fala em produtividade, às vezes a gente só pensa assim, produzir, mas não, é você ter uma qualidade de vida. Então, no que se referem, né, às questões digitais, né, arquivos eletrônicos, também não tem segredo, gente. Como toda limpeza, toda faxina que a gente tem que fazer, a gente tem que reservar um tempo. Tem que colocar na agenda qual dia que você vai fazer e fazer. E começar do começo. Então, vou dar um exemplo. Todo final de ano eu faço uma varredura, porque eu acumulo e-mails. Eu não deveria fazer só no final do ano, então não siga o que eu estou falando, faça melhor. Mas todo final do ano, pelo menos, mais ou menos entre o dia 15 e 20 de dezembro, eu entro na minha caixa de e-mail e começo a deletar coisas que não são relevantes para deixar minha caixa de entrada zerada ou o mais zerada possível. Lembrando que eu ainda estou em processo nessa parte. Então, você tirar um tempo, se você tem 2, 3, 4 contas de e-mail, você entrar e você fazer essa limpa. Então, essa limpeza que você vai fazer, claro que mais periódica, ainda melhor, você não espaçar tanto quanto eu. A mesma coisa com fotos. Se você tem fotos ou no seu computador ou na nuvem, por exemplo, Google Fotos, você tirar um tempo. Hoje pela manhã, antes de gravar esse vídeo, eu estava só fazendo uma varredura rápida, coisa de nem 10 minutos. Eu apaguei 840 itens do Google Fotos. Por quê? Todo print, toda foto, tudo que eu faço vai para o Google Fotos, que eu tenho que, né, ajustar. E quando eu percebi, tinha 840 itens desnecessários ocupando espaço e que iriam me dificultar achar o que eu preciso, que deve estar lá mesmo, né? Não o que está sobrando. Questão de ícones na nossa pasta, né? na nossa caixa de entrada, gente. Esqueci a palavra. Mas os ícones que ficam lá na área de trabalho. Então, às vezes a gente está com um monte de coisa, um monte de arquivo, um monte de coisa que a gente abriu. Eu já vi um computador que, nossa, não tinha nem espaço, eu não conseguia ver. Abra um por um, vê se você precisa que esteja ali na sua área de trabalho, vê uma forma de você nomear. Por exemplo, uma coisa que me ajudou muito a organizar o computador é que eu dividi em pastas com os meus papéis. Então, por exemplo, tem um papel indivíduo, papel mãe, papel dona de casa, papel profissional, eu tenho subpastas, eu tenho o de escritora, o de palestrante, o de professora. O papel empresário eu tenho Workaholic, FastPass e a Lead. Então, enfim, quando você encontra um sistema de organização, no meu caso, para o computador, foi ter as pastas nomeadas de acordo com os papéis que eu exerço, isso facilitou muito. Porque, por exemplo, eu não estou, né, nesse momento, eu não estou indo à igreja, mas quando eu estava indo à igreja, então eu tinha um papel lá de membro da igreja, os chamados que eu tinha na igreja, os discursos que eu dava, então fica mais fácil organizados, de forma organizada, que a gente encontra informação e poupa tempo. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Bem, parte 3, que na verdade está na parte 2 desse livro, tá? É o terceiro nível que eu prometi que é trazer para vocês, que é o gerenciamento do tempo. Lembra que eu falei que tempo é vida, tempo não é dinheiro. Então ela traz os 3 P's do gerenciamento do tempo: planejar, priorizar, produzir. E eu trouxe aqui mais com minhas palavras, falei que ia falar brevemente, então não estou trazendo exatamente o que a autora falou. Mas planejar é a gente identificar as áreas em que a gente quer trabalhar, né? Tudo o que a gente quer fazer. Então, eu, Solimar, sempre sugiro aos meus alunos ou clientes 2 coisas. Primeiro, é ter um bloco, pode ser no computador, não no computador, mas talvez no celular, ou um caderninho. Eu uso muito caderno, em que eu uso para descarregar minha mente de tudo que eu preciso fazer. Tudo que eu lembro que tem que fazer, eu escrevo ali. E de certa forma eu já faço, eu até brinco, é uma sessão de descarrego. Eu descarrego da minha mente para aquele local e meu cérebro sabe que está no meu caderninho, que é o de to-do list, coisas para fazer. E ali eu começo a planejar. Então, nem tudo que eu coloquei ali é algo, por exemplo, que eu vou fazer nesta semana. De repente vai ser para daqui a 2 meses.
Então, quando eu vou planejar minha semana, eu pego o caderninho, penso nas minhas metas pessoais e profissionais e eu organizo, né? Priorizo o que isso aqui tem que ser feito esta semana. Qual é a atividade que eu não posso dormir hoje sem fazer? Então, eu planejo a semana e a cada dia, no dia anterior, eu planejo o dia seguinte. E aí fica mais fácil você, quando você planejou e você priorizou, você definiu a importância, aí você vai para o que muita gente fala, que é produzir, que é uma coisa é saber o que você tem que fazer e outra coisa é você executar, você cumprir, você fazer aquilo que você planejou. Então, com esses 3 passos, né, essas 3 camadas aqui, que eu acho que já é coisa pra caramba, a gente já consegue aumentar a produtividade. Então, organização espacial, não só de papéis, mas você olhar ao teu entorno e ver como que você pode melhorar, descartar, colocar para ação ou você reter, arquivar. A sua questão de arquivos eletrônicos, como que você pode descartar também, você jogar coisas fora, você eliminar informações, você sabe, cancelar aquela assinatura que você nunca lê, daquela newsletter que você não lê. E o terceiro, que é a questão dos 3 P's do gerenciamento do tempo, você planejar, priorizar e produzir. Conta para mim qual que está sendo o seu nível mais desafiador no momento. Conta aqui. E se você tem dicas, sugestões de como as pessoas podem ser mais produtivas nesses 3 níveis, conta aqui pra gente. Independente de você ter lido o livro, talvez você tenha soluções que a gente, nós pobres mortais, podemos aprender com você. Vai ser uma alegria a gente trocar figurinha. Lembrando que o link para o vídeo está aqui na descrição do vídeo e se você quer o PDF com as minhas anotações básicas, do jeito que eu anoto, do jeito que eu vou escrevendo, você pode me pedir direto por DM no Instagram, só você avisar para Solimar, eu quero o PDF do livro Produtividade Máxima e eu vou te mandar. Então, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, beijos e até o próximo vídeo.